era minha primeira feira. Eu vim em todas as edições. Estava ansioso para chegar essa edição. O que eu mais curto de experimentar são as pessoas, assim, encontrar meus amigos. Fumar umas coisas diversas, encontrar os maconheiros. Sem hipocrisia. Assim, o que eu mais gosto mesmo é de ver o artesanato. As palestras também são importantes. Eu acho que cada vez está tendo mais iniciativas, eu tenho visto, de ter mais diversidade dentro do evento. E acho que a minha presença aqui hoje também é algo que culmina nisso, né? Em pessoas que não estão nesse escopo do ideal. Foi muito desafiador para mim, né? Porque eu tô acostumada com eventos pequenos e agora eu tô dentro do maior evento da América Latina, cuidando da curadoria. Pô, vi uma guitarra e um contrabaixo ali de cânhamo, tá ligado? Então acho que a diversidade do que a cannabis pode oferecer é o que mais me pega. Trouxe também sempre os instrumentos, né, feitos com a fibra do cânhamo, que eu acho que é uma forma interessante, que está dentro do meu meio musical. A arte, né? Tem um lugar de arte aqui muito bacana, a galera faz fotografia, artesanato. Eu fiz uma coleção especialmente para estar trazendo aqui, que é esse jardim encantado, trazendo essa encantaria, essa magia que a cannabis também traz pra gente. Eu super uso para abrir as histórias. E eu acho muito legal que a Expo Cannabis abriu esse espaço pra gente. Fiquei feliz que a Marcha das Favelas está aí, o Aquilombrar está aí também. Tem as associações, Uso recreativo, Roupa, pra pet, Red Grow, cachaça, papel, CBD, combustível. cultivo. mas eu acho que também é legal, que faltou aqui, é um espaço de redução de danos. Aqui é um local de negócios para a gente conversar sobre maconha, tá ligado? E levar a maconha como um lobby, tá ligado? Mas olha só, quem tá levando esse lobby? É só as grandes empresas ou será que a favela também pode levar, tá ligado? Eu penso a oportunidade de estar se inserindo no mundo que está se abrindo no Brasil. Tem pessoas que já estão aqui, porra, com um empurrão lá na frente, mano. Tá ligado? Tem pessoas que estão querendo chegar. Tem pessoas que falam, porra, será que eu consigo, mano? Muito animada, muito feliz pela Marcha das Favelas, né? Com esse trabalho lindo que eles fazem de fazer a favela ocupar espaços não só de debates políticos, né? Mas também trazer a favela para esses espaços que são muitas das vezes elitizados. Então a gente sabe que a proibição da maconha, ela vem a partir do racismo, né? De uma tentativa de controle dos corpos negros periféricos. E a gente vê aqui nesse espaço muito pouca preocupação com isso, né? Então isso me incomodou um pouco, mas aí nessa mesa a gente teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares que trabalharam nisso, né? Que implementaram leis para tentar democratizar o acesso da maconha. E aí eu perguntei para essa galera, assim, o que vocês acham que a gente pode fazer de uma proposta de regulamentação da maconha que seja atrelada à justiça social, à reparação histórica. Tem sido interessante porque ontem e hoje muita gente veio no nosso, nem é o stand, a gente está no espaço alternativo, conversar com a gente sobre como é que organiza a marcha, como é que se incorpora a luta. Apesar de estar nesse ambiente de business, mercado, também são de pessoas que vivem numa realidade que não é bem isso que elas entendem como maconha. Tem muito mais relacionado, muito mais envolvido. E eu acho que esse evento é para tanto colocar as possibilidades do mercado na vitrine, mas também todas as perspectivas e tentar trazer o máximo de gente possível que toca a planta, que está envolvido com esse mercado, que sofre com a proibição. É uma ilha da fantasia. Estamos aqui em Nárnia, estamos com pés de maconha ao lado e 120 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro há 15 dias, entendeu? Para combater o tráfico de drogas, que não é verdade, que foi, para mim,
foi uma abertura de espaço para outra facção poder ocupar o espaço de que uma é essa guerra que vive o Rio de Janeiro. Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar que essa guerra nunca foi contra as drogas, mesmo se a gente quiser. E eu acho que essas chacinas elas são para mostrar números, mas mesmo quando a gente vai atrás de números, a gente vê que grandes prisões, grande quantidade de droga não estão na periferia. Quando você faz chacinas como essa, você apreende muito menos do que quando você faz investigações do lado da casa de ex-presidente, quando você faz investigação em avião da FAB. Então eu acho que se é número que é efetivo para eles também, eu acho que eles têm que começar a aprender um pouco mais a galera que movimenta o dinheiro de verdade. Me atravessou muito, né? Principalmente por eu ter amigos, né, que moram no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, como a galera da Marcha das Favelas. E ao mesmo tempo, né, como aconteceu bem perto do evento, a gente conversou com alguns palestrantes que iam abordar esse tema. A gente falou, não, vamos falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a guerra às drogas, sobre política de morte. A gente há poucas semanas atrás, mais de 120 mortos no estado do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, uma política de combate às drogas falida do Brasil, sobretudo falida do estado do Rio de Janeiro. Todos os governadores, exceto Benedita, salvo engano em 2002, todos eles ou respondendo o processo criminal ou eles foram presos, né? O único estande que eu ouvi falar sobre a chacina ocorrida no estado do Rio de Janeiro foi o estande da Marcha das Favelas. Bom, pra mim que mora no Complexo da Penha é um choque muito grande, né? Tem que ter, eu acho que, uma cabeça assim pra pesar, porque quando a gente realmente volta pra casa é uma realidade totalmente diferente. Então a gente tem que segurar esses 2 pesos, 2 medidas, entender que isso aqui é um espaço importante pra gente ocupar, mas também sem perder o nosso objetivo, que é aqui, a gente tá aqui pra falar o que ninguém tá falando em outros lugares, que é falar de reparação histórica, falar que tem que começar por dentro das favelas, né? Então, enquanto da ponte pra cá, né, São Paulo, business, lobby, essas coisas, a gente tá podendo falar de óleo medicinal e cânhamo, da barricada pra cá a gente ainda tá sofrendo com a questão da proibição. Então, pra gente ainda, as soluções que estão no mercado ainda não atendem a gente, então por isso que a Marcha das Favelas está aqui, ocupando esse espaço, fazendo com que nossas próprias empresas pessoais também, nossos projetos pessoais, consigam atingir esse espaço no mercado canábico para que a favela seja inserida como protagonista, não só como número, como consumidor. Yo sé que en Brasil la resistencia prohibicionista llevó el cuerpo de muchas personas que no veo acá. Yo sé que la construcción de esta cultura se hace sobre los cuerpos de esas personas y es un poco triste. Esperaba verlas. Que pase eso en Argentina lo entiendo porque es un país que mira a Europa desde que nació, pero en Brasil me duele que no estén esas personas, que sea tanta la clase media y tan poca la clase trabajadora y la clase que resistió y sigue resistiendo la estigmatización del uso de la maconha. As pessoas precisam entender que a proibição e a liberação, ela acontece ao mesmo tempo. E aí, aquela história, né? Para os políticos, eu acho que é bom essa coisa das chacinas, porque eles mostram, ó, a gente está combatendo, fica aquela coisa mentirosa para fazer voto. A maior chacina da história do Brasil até hoje. E me chama muita atenção também, que também é fruto desse processo político atual, que, por exemplo, a gente esteja falando que direitos humanos, não sei se você viu a declaração do Procurador-Geral de Justiça do Rio, falando que a Defensoria Pública era ideológica. Aí se pergunta, por que a Defensoria Pública é ideológica? Por estar defendendo direitos humanos. Não, direitos humanos não é ideologia, é marco civilizatório. E sendo marco civilizatório, não tem como você naturalizar. Se tem chacina, vai ter que ser investigado. Então eu acho que a gente tem aqui um momento também muito importante de não parar de falar no que está se tornando esse extremo, que é você não avançar numa política de drogas, você não construir uma política que garanta a segurança pública e que insista no modelo fracassado que só beneficia a direita. E tá aí Cláudio Castro. Quem está fazendo ideologia é ele, né? E não a defensoria e nem os movimentos, as organizações. Infelizmente, lá em Salvador, a gente sofre o mesmo problema que acontece também no Rio, inclusive essa chacina brutal, né? Lá, Salvador é a cidade fora da África que tem a população mais negra, né?
e a gente tem essa matança, inclusive é a polícia que mais mata lá. Então, como a gente atua lá com antiproibicionismo, a gente atua no Conselho Estadual de Política de Drogas, agora a gente conseguiu, né, uma cadeira lá no CONAD, no Conselho Nacional de Política de Drogas, então a gente atua para entender, né, e não acontecer essa discrepância. Eu acho que a pauta é toda sobre racismo. Eu acho muito contraditório mesmo a gente aqui nesse espaço com essa liberdade total, enquanto tantas pessoas são mortas, tantas pessoas são presas, tantas pessoas são colocadas num lugar totalmente marginalizado. Eu sonho para que chegue um momento que a cannabis, esse universo todo da maconha, gere oportunidades de emprego para justamente essas pessoas que hoje estão reféns ali do tráfico. A gente sabe que o traficante, o chefe, não está lá no morro, não está na periferia. E quem está lá são os operários ali. E que esses operários venham para um mercado legalizado. Não é sobre saúde, né? É sobre uma certa moralidade, é sobre racismo, esse contexto de violência. E a gente lutar mesmo por essa transformação política, né? Não parar na descriminalização aí de 6 pés, né? Não é sobre isso, não é sobre mais uma possível medicalização da vida. Não é uma questão assim nem de, tudo bem, tem o crime, tem toda uma questão de estado paralelo em algumas zonas e a gente discute isso, mas é sempre canalizado na mística das drogas, as drogas são mal. E aí aqui a gente vivencia isso de como o capital se apropria disso. Fala, não, as drogas ainda são mal, a gente pode ir lá e violentar vocês por causa disso. E a justificativa não é drogas, vimos alguém usando drogas, alguém carregando uma paranguinha de não sei o que, seja maconha, seja cocaína, e aqui a gente está aqui se reunido para não só falar, para não só uma galera fazer o comércio da droga, da mesma droga que é criminalizada, fazer o comércio aqui legalmente, pagando para o Estado, só que fazendo a gentrificação. Quem que tem acesso? Quem que tem a grana para estar aqui? Para pagar a entrada, para depois comer um lanche aqui? Relembrando Khalil, né, poeta palestino, não tem como a gente fazer poesia sobre as flores, sobre a paz, sobre os cantos dos passarinhos, se as bombas continuam caindo. Também sinto que esse é o tipo de lugar onde a gente pode vir, se inspirar e recarregar as energias para poder seguir essa luta quando, enfim, o evento termina e a gente volta para a realidade. Sempre quis estar num negócio assim, mas a realidade será que, qualquer favelado conseguiria estar aqui, mano?